Nesta aula, nós vamos abordar um assunto que se chama limites no infinito. Então, nós temos dois tipos de limites, que às vezes confunde um pouco devido ao próprio nome. Nós temos limites no infinito e nós temos limite infinito. Limite infinito é quando o resultado do limite dá mais infinito ou menos infinito. Agora, limite no infinito é quando nós vamos calcular o limite da função e x, que é a variável, estará tendendo a mais infinito ou a menos infinito. Isso é o que nós chamamos, então, de limite no infinito. Então, aqui, nesta primeira definição, nós tomamos uma função definida em um intervalo aberto. Eu estou chamando este intervalo como sendo um intervalo aberto, que vai de A até mais infinito, e nós escrevemos que o limite da função quando x está tendendo a mais infinito será igual a L, quando a distância entre f de x e L for bem pequena, lembrando que aqui nós estamos tomando um epsilon maior do que zero, suficientemente pequeno. Então, se essa diferença em módulo é menor do que epsilon, significa que f de x está bem próximo de L. Isto sempre que x for maior do que A, quando o A for uma constante positiva fixa. Então, o que significa a gente colocar aqui x maior do que A quando A for uma constante positiva? Significa dizer que x está tendendo a mais infinito, ou seja, está satisfazendo as condições aqui do cálculo deste limite. Então, se x está tendendo a mais infinito, significa dizer que, independente da constante que você tomar positiva, esse x continuará maior do que esta constante. Da mesma forma, nós teremos que, tomada uma função f definida em um intervalo, aqui no intervalo que eu estou também tomando aberto, de menos infinito até b, nós escreveremos que o limite de f de x é igual a L, quando x está tendendo a menos infinito, quando f de x estiver próxima de L, então esta distância aqui, que é calculada em módulo, será bem pequena, ou seja, menor do que um epsilon suficientemente pequeno, sempre que x for menor do que b, onde b é um número negativo, ou seja, por mais que eu tomar esta constante b menor do que zero, nós teremos que x será menor do que b, porque x está tendendo a menos infinito. Aqui nós temos um teorema que será bastante utilizado na resolução desses limites no infinito, e esse teorema diz o seguinte: se nós tivermos um número n inteiro positivo, então se n for um número inteiro positivo, então o limite de 1 sobre x elevado a n, quando x estiver tendendo a mais infinito, será igual a zero. E o limite de 1 sobre x elevado a n, quando x estiver tendendo a menos infinito, também será igual a zero. Nós não provaremos, não faremos a demonstração deste teorema, mas esse resultado é um resultado fácil de ser visto, né, de ser garantido. Aqui supõe, então, que esse n é um número inteiro positivo. Quando nós dividimos 1 por x elevado a n, sendo x tendendo a mais infinito, significa que esse número x aqui é um número muito grande. N é um número inteiro positivo, nós temos que
Quando nós tomamos um número que está tendendo a mais infinito e elevamos a uma potência inteira positiva, isso aqui vai se tornar um número maior ainda. Então, quando nós dividimos 1 por um número muito grande, isso aqui vai tender a zero, ou seja, o limite desta função, quando x estiver tendendo a mais infinito, será igual a zero. Da mesma forma, quando nós estivermos com este limite aqui, limite de 1 sobre x elevado a n, agora com x tendendo a menos infinito, este denominador, ele poderá assumir um valor positivo ou negativo, dependendo desta potência n. Então, aqui, se n for um expoente par, quando nós elevamos um número, suponha então que você tome, por exemplo, 1 sobre x está tendendo a menos infinito, então suponha que você pegue menos 1 milhão. Menos 1 milhão. Se você elevar isso aqui a um n inteiro positivo par, então, por exemplo, a 2, isso aqui vai continuar sendo um número maior do que o próprio 1 milhão, só que com sinal positivo, porque você está levando a potência par. Então, 1 dividido por um número muito grande, eu terei que isso aqui será igual a zero. Agora, se esse número inteiro positivo for um inteiro ímpar, então este número negativo, então suponha que você tem agora 1 dividido por menos 1 milhão, só que agora elevado a um número inteiro positivo ímpar. Então, isso aqui continuará sendo um número muito grande, só que negativo, tendendo a menos infinito. Quando nós dividimos 1 por um número muito grande negativo, isso aqui vai continuar tendendo a zero. Então, nós temos que este teorema realmente ele é verdadeiro. Então, nós usaremos este teorema no cálculo de alguns exercícios com limite no infinito. Então, nós vamos começar fazendo este exercício. Nós vamos calcular o limite. Então, aqui, vamos só apagar isso aqui. Nós vamos calcular o limite de 3x ao quadrado menos 4 sobre 2x ao quadrado menos 4x mais 4, quando o x estiver tendendo a mais infinito. Quando eu uso aqui a propriedade de limite, de que o limite do quociente é igual ao quociente dos limites, aqui eu estarei com uma indeterminação, a gente vai obter uma indeterminação do tipo mais ou menos infinito sobre mais ou menos infinito, né? Então, aqui, para resolver este tipo de limite no infinito, nós faremos o seguinte procedimento. Nós vamos colocar no numerador e no denominador o termo com maior expoente em evidência. Então, qual que é o termo com maior expoente aqui no numerador desta função? Será exatamente o 3x ao quadrado. Então, se eu colocar o 3x ao quadrado em evidência, nós vamos obter. Eu poderia também ter colocado x ao quadrado sem nenhum problema, né? Então, se eu coloco 3x ao quadrado em evidência, quem que eu multiplico por 3x ao quadrado para obter 3x ao quadrado? É o 1. Agora, menos, quem que eu vou multiplicar por 3x ao quadrado para obter o 4? Será 4 dividido por 3x ao quadrado. Então, nós temos que 3x ao quadrado vezes 4 sobre 3x ao quadrado. Esse 3x ao quadrado do numerador simplifica com 3x ao quadrado do denominador, de tal modo que quando nós multiplicamos, nós ficaremos somente com 4. Aqui nós vamos colocar em evidência também o termo com maior expoente, que é o 2x ao quadrado. Então, 2x ao quadrado. O número que eu multiplico por 2x ao quadrado para obter 2x ao quadrado é 1, menos, que é este sinal aqui. Quem eu multiplico por 2x ao quadrado para obter 4x?
Então, será 2 dividido por x. Olha aqui, veja bem, 2x ao quadrado vezes 2 sobre x. 2 vezes 2, 4. X ao quadrado dividido por x, aqui é x elevado à potência 1. Então, você conserva a base, que é o x, e subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Então, você fica justamente com 4x. Mais, multiplico por 2x ao quadrado para obter o 4, vai ser 4 sobre... vamos escrever assim, ó, fica melhor. Multiplico por 2 para obter 4, vai ser o próprio 2. Então, aqui eu vou colocar 2 sobre x ao quadrado. Então, nós teremos 2x ao quadrado vezes, 2x ao quadrado vezes 2 sobre x ao quadrado. Este x ao quadrado com este x ao quadrado simplifica, de tal modo que nós vamos obter, então, 4, que é justamente o termo que aparece aqui nesta função. Bom, feito isso aqui, com o x tendendo a mais infinito, nós vamos simplificar os termos possíveis e vamos utilizar este teorema também. Então, aqui, 3x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado, nós ficaremos com 3 sobre 2, porque esse x ao quadrado simplifica com esse x ao quadrado. Agora aqui, nós temos que o limite desta função, quando x estiver tendendo a mais infinito, utilizando este teorema, será igual a 0. O limite desta função será igual a 0 e o limite desta função também será igual a 0. Então, aqui restará o quê? O limite de 3 sobre 2 vezes 1 dividido por 1, que é 1. Então, limite de 3 meios quando x estiver tendendo a mais infinito, lembrando que limite de constante sempre será a própria constante, independente deste valor de a aqui, que no caso é mais infinito. Então, este limite será igual a 3 meios. Vamos resolver agora este exemplo 2. Aqui nós percebemos que no numerador nós temos um polinômio de grau 2 e no denominador nós temos um polinômio de grau 5. Vamos resolver esse aqui um pouquinho diferente deste exercício aqui de cima, talvez de uma forma que fique mais fácil quando nós formos fazer essa decomposição aqui como produto de duas funções. Eu vou colocar apenas o termo de maior expoente sem esta constante que está multiplicando este termo. Então, aqui, por exemplo, eu vou escrever limite quando x estiver tendendo a menos infinito. Então, eu vou colocar, ao invés de colocar 3x ao quadrado, eu vou colocar só o x ao quadrado, que é o termo com maior expoente. Então, coloco o x ao quadrado em evidência. Então, quem eu multiplico por x ao quadrado para obter 3x ao quadrado? Vai ser o 3. Agora, quem eu multiplico por x ao quadrado para obter menos 7x? Será o menos 7 dividido por x. Agora aqui, multiplico por x ao quadrado para obter 5. Será o 5 sobre o x ao quadrado. Então, aqui nós estamos colocando simplesmente o termo elevado à potência. Aqui, se eu colocar o termo de maior grau em evidência, será o x elevado à quinta. Então, x elevado à quinta. Multiplico por x elevado à quinta para obter x elevado à quinta, vai ser 1. Multiplico por x elevado à quinta para obter 6x ao quadrado, será esta constante 6 dividido por x elevado à potência, que quando eu somo com esta potência aqui da função, será igual a 5. Quem que eu somo com 2 para obter o 5? É o 3.
menos, aqui é 1. Então, multiplico por x à quinta para obter 1, será 1 dividido por x à quinta. Tá certo? Então, aqui nós já podemos simplificar alguns termos. Nós vamos obter limite quando x está tendendo a menos infinito. X ao quadrado dividido por x à quinta é o mesmo que escrever 1 sobre x ao cubo, né? Então, x ao quadrado dividido por x à quinta, aqui nós conservamos a base, que é x, ficará 2 menos o expoente aqui da potência do denominador, que é 5. Então, isso aqui é o mesmo que x elevado a 2 menos 5, que é menos 3, que é o mesmo que 1 sobre x ao cubo. Aqui nós aplicamos o teorema acima, o limite desta função, quando x estiver tendendo a mais infinito, é 0, porque 7 dividido por um número muito grande é 0. Da mesma forma que nós temos que este limite é igual a 0, este limite é igual a 0 e este limite também é igual a 0. Então, ficou simplesmente o limite de 3 que multiplica x quadrado, né, vezes, então vamos só colocar mais este passo aqui, então fica o limite de 3 que multiplica x quadrado sobre 1 vezes x à quinta, que é x à quinta. X ao quadrado dividido por x à quinta é 1 sobre x ao cubo, vezes este 3. Então, aqui ficará um 3 no lugar deste 1. Agora, limite de 3 sobre x ao cubo, quando nós estamos fazendo x tender a menos infinito, também isso aqui será igual a 0. O porquê disso? Porque aqui nós podemos reescrever como sendo limite de 3 vezes 1 sobre x ao cubo, x tendendo a menos infinito. Limite do produto é o produto dos limites, então fica limite de 3 vezes o limite de 1 sobre x ao cubo, isso quando x estiver tendendo a menos infinito, então a menos infinito. Limite de constante será sempre a própria constante. Agora aqui, limite de 1 sobre x ao cubo, x tendendo a menos infinito. Isso aqui, pelo teorema, será igual a 0. Então, 3 vezes 0, 0. Então, por esse motivo, aqui nós já aplicamos o limite diretamente. Então, no teorema que aparece a constante 1 no numerador, mas independente desta constante que nós tivemos aqui no numerador, este limite da constante dividida por x elevado a n, com x tendendo a mais infinito ou a menos infinito quando n for um número inteiro positivo, este limite será sempre igual a 0. Tá certo? Próximo exercício. Vamos calcular agora o limite desta função. Nesta função, aparece aqui uma raiz quadrada. Então, como que nós vamos resolver estes limites que aparece uma raiz quadrada? Aqui, novamente, nós temos uma indeterminação do tipo, no caso aqui, infinito sobre infinito, quando x está tendendo a mais infinito, então nós temos uma indeterminação, né? Estes limites com indeterminação, do tipo mais ou menos infinito sobre mais ou menos infinito, nós resolvemos colocando em evidência, né, o termo de maior grau no numerador, né, com maior expoente, e o termo com maior expoente no denominador. Então, aqui eu vou denotar como sendo, por exemplo, x elevado a n, e aqui x elevado a m. Né, sendo que m poderia assumir o mesmo valor de n, como foi o exemplo 1. Ou nós podemos calcular este limite ainda de uma outra forma.
dividindo o numerador e o denominador pelo termo de maior expoente. Então, suponha que você tenha a função onde o numerador tenha o maior expoente no numerador como sendo, por exemplo, o 3. E no denominador como sendo, por exemplo, o 5. Então, x elevado à quinta. Como que nós poderíamos resolver este exercício, este limite com indeterminação, sem que nós colocássemos em evidência? Então, suponha aqui que você tenha 2x ao cubo mais 5x, e aqui x à quinta mais 6x ao quadrado, por exemplo. Então, limite com x tendendo a mais infinito. Nós vimos nos dois exercícios anteriores que nós podemos, por exemplo, colocar em evidência, né, o fator com maior expoente, que no caso aqui no numerador é o x ao cubo, né, e multiplicar aqui por uma função de tal modo que nós vamos obter essa função do numerador. Então, aqui seria o 2 mais 5 dividido por x elevado ao expoente, que quando nós somamos com 1, nós vamos obter o 3, que no caso, então, é o 2. E aqui nós colocamos o x à quinta em evidência. Nós vamos multiplicar, então, por 1 para obter x à quinta e por 6 sobre x ao cubo, porque quando nós somamos 3 com 2 dá 5, de tal modo que nós obtemos, então, 6x ao quadrado. Aqui o x tendendo a mais infinito. Usamos aqui o teorema, este termo tende a zero, este tende a zero, de tal modo que nós ficaremos, então, com o limite, com x tendendo a mais infinito, tá ok? De 2 vezes x ao cubo sobre x à quinta. Quando o x está tendendo a mais infinito, aqui nós continuaríamos com uma indeterminação, né? Do tipo mais infinito sobre mais infinito. Mas veja bem, aqui nós podemos simplificar de tal modo que nós vamos obter limite de 2 sobre x ao quadrado. Quando nós dividimos x ao cubo por x à quinta, ficaremos com 1 sobre x ao quadrado. Agora, aplicando o teorema, nós teremos aqui limite de 2 sobre x ao quadrado com x tendendo a mais infinito. Isso aqui será igual a zero, porque nós estaríamos dividindo um número pequeno por um número muito grande. Então, essa divisão teria como resultado o zero. Agora, uma outra forma de calcular este limite. Vamos fazer aqui uma outra forma, porque nós usaremos este outro artifício para calcular o limite desta função. Então, aqui, eu poderia calcular este limite dividindo o numerador e o denominador desta função pelo termo de maior expoente, que no caso aqui é o x à quinta. Então, eu colocaria 2x ao cubo, 2x ao cubo, dividido por x à quinta, mais 5x dividido por x à quinta, sobre x à quinta dividido por x à quinta, mais 6x ao quadrado dividido por x à quinta. Então, nós estamos só usando um procedimento diferente de resolução, mas o resultado continuará sendo igual a zero. Se nós chegarmos num resultado diferente aqui, é porque a resolução do exercício não estará correta. Então, vamos simplificar alguns termos aqui e utilizar o teorema. Aqui, x à quinta dividido por x à quinta é igual a 1. Então, aqui ficará limite com x tendendo a mais infinito. Aqui, 2x ao cubo dividido por x à quinta ficará 2 sobre x ao quadrado. Mais
5x dividido por x à quinta será 5 sobre x à quarta, dividido por 1 mais 6 sobre x ao cubo, que é o que nós obtemos quando nós fazemos 6x ao quadrado dividido por x à quinta. Então, pelo teorema, este limite será igual a zero, este limite será igual a zero e este limite será igual a zero. De tal modo que nós obtemos, então, limite de 0 sobre 1. 0 dividido por 1 é 0. Limite de 0, limite de qualquer constante, é a própria constante. Então, limite de 0 será igual a 0, de modo que nós obtivemos o mesmo resultado. Então, continuando, aqui, quando nós fizermos o x tender a mais infinito, nós ficaremos aqui com mais infinito sobre mais infinito, então uma indeterminação. Então, aqui nós vamos colocar a função, vamos reescrever essa função novamente. Então, aqui, limite de 3x mais 8 sobre raiz de 3x ao quadrado menos 9, quando x estiver tendendo a mais infinito. Por conta desta raiz quadrada, nós vamos ter que relembrar não uma definição, mas uma propriedade aqui. Nós temos que x é igual a raiz de x ao quadrado, ou melhor dizendo, raiz de x ao quadrado será igual a x, quando o x estiver tendendo a mais infinito. Então, quando o x estiver tendendo a mais infinito. Se o x estivesse tendendo a menos infinito, então raiz de x ao quadrado seria igual a menos x. Tá ok? Então, aqui nós vamos dividir o numerador e o denominador pelo termo com maior expoente, que no caso aqui é o próprio x. Tá? Aqui é o próprio x e aqui será o raiz de x ao quadrado, que quando o x está tendendo a mais infinito, é o próprio x. Então, aqui ficará limite, quando o x estiver tendendo a mais infinito, de 3x sobre x mais 8 sobre x, isso tudo sobre raiz de 3x ao quadrado menos 9 sobre o x, que é raiz de x ao quadrado. Raiz de x ao quadrado. Aqui nós podemos ainda reescrever este limite colocando limite, quando x está tendendo a mais infinito, x dividido por x é 1. Então, aqui nós temos que 3x dividido por x será igual a 3. Agora, o limite desta função 8 sobre x, quando x está tendendo a mais infinito, isso aqui será igual a 0, aplicando o teorema. Então, ficará limite de 3 dividido, raiz, suponha que você tenha lá raiz de A sobre raiz de B. Isso aqui eu posso reescrever colocando tudo dentro da mesma raiz. Então, isso aqui é igual a raiz de A sobre B. Então, este quociente eu posso reescrever da seguinte forma: 3x ao quadrado menos 9 sobre x ao quadrado. Tá certo? Aqui será igual, então, a limite de 3 sobre, né? Então, aqui já vamos usar a propriedade de limite do quociente, então ficará limite de 3 com o x tendendo a mais infinito, sobre o limite desta raiz aqui, então raiz, 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado é 3, menos 9
sobre x ao quadrado. Aqui o x tendendo a mais infinito. Nós podemos ainda escrever, aplicando a propriedade de limite, de que o limite da raiz é igual à raiz do limite. Quando este limite for, como aqui nós temos uma raiz quadrada, quando o limite aqui dentro for maior ou igual a zero. Que será este caso? Porque neste exemplo aqui nós temos, então, limite de 3 com x tendendo a mais infinito. Quando nós passamos o limite para dentro dessa raiz quadrada, ficará o limite de 3 menos 9 sobre x ao quadrado, x tendendo a mais infinito. Quando o x estiver tendendo a mais infinito, isso aqui vai tender a zero, aplicando o teorema. Então, nós obtivemos o seguinte resultado para este limite. Aqui, limite de 3 com x tendendo a mais infinito, nós sabemos que o limite de constante é a própria constante, então este limite será igual a 3, sobre raiz do limite de 3 com x tendendo a mais infinito, ficará raiz de limite de 3, que é o próprio 3. Tá? Então, aqui nós podemos ainda racionalizar, multiplicar e dividir por raiz de 3, de onde nós vamos obter 3 raiz de 3 sobre raiz de 3 ao quadrado, que é 3, e 3 dividido por 3 é 1, então restará aqui raiz de 3. Pessoal, eu espero que tenha ficado bem compreendida esta aula e até a próxima.